Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Você pode sentar no seu lugar, muito obrigada por essa oportunidade. Pastor Cleverson, que honra poder estar aqui. Pastor Cleverson foi meu superintendente de escola dominical lá na sede, por muito tempo, e a irmã Lídia, com a querida, e os filhos deles foram meus alunos da classe de 9 e 10 anos, irmãos, faz um tempinho já, né? E os meninos já cresceram, um já está casado, e a gente louva a Deus porque ouvir esse louvor pelas meninas, realmente é a mão do Senhor que fez tudo isso, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Aí você olha para mim e fala, meu Deus, ela tem ainda um chapéu na cabeça, né? Além de ser grande, ainda vem com um chapéu desse tamanho. E eu quero dizer para você nessa noite, e eu tenho essa mãozona aqui também, e eu vim para trazer a mensagem do Senhor. Quando eu vi essa criança sendo apresentada hoje, eu lembrei que eu também fui apresentada no templo quando eu nasci. Minha mãe falou que eles eram muito pobrezinhos, moravam num barraco de madeira. E eles foram no templo me apresentar. Minha mãe só tinha 18 anos de idade, meu pai tinha 22, né? 2 meninos, e me apresentaram ao Senhor. E eu sei que quando uma criança é apresentada no altar de Deus, Deus traça um plano para ela. E meus pais se desviaram do evangelho, saíram do evangelho, mas o que Deus traçou para a minha vida, nunca Deus deixou com que essa mensagem, essa semente saísse do meu coração. E eu lembro-me quando os meus pais, quando eu era pequenina ainda, com uns 5, 6 anos de idade, meu pai bebia muito, batia na minha mãe, quebrava tudo dentro de casa. Nossa casa era um inferno. E eu chorava muito e eu não sabia como clamar naquela época. Mas 2 irmãs que trabalhavam na igreja, um dia passaram a tarde e chamaram a gente para ir para a igreja. E nós fomos para a casa do Senhor. E eu lembro no caminho, eu nunca esqueci dessa fala. Aquelas tias falavam assim, Sandrinha, nós vamos orar e Deus vai trazer seu papai e sua mamãe de volta para o Senhor. Jesus vai salvar a sua família. E Jesus vai trazer paz para a sua casa. Eu me lembro que eu sentava no banco e as minhas pernas eram tão curtinhas que ficava balançando no banco. Mas eu me lembro de cada hino de louvor que eu escutava na igreja e cada palavra que Deus falava. E eu chegava em casa, agora eu já sabia orar e dizer, Jesus, salva o meu papai e a minha mamãe, traz paz de volta para minha casa. E um dia meus pais voltaram para Jesus e eu e minha casa servimos ao Senhor. Então hoje eu posso dizer como é bom, sabe, ter uma semente no coração. E por que eu virei esse girassol, né? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 1 que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria. E eu olhei um dia, eu queria marcar a vida das crianças, e eu olhei e vi que o girassol, fui estudar sobre as flores, e que flor que seria eu. E eu fiquei tão feliz de saber que o girassol é uma flor tão especial, primeiro porque ele é grande, e eu também sou grande. E o nosso Deus é grande e largo, amém? Aleluia! E o girassol vive virado para o sol. E eu vivo virado para o sol da justiça, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. O girassol, ele tem a sua semente no miolo é usada para várias coisas que cura vidas. E eu tenho a palavra de Deus, que é a semente que cura pessoas. Amém? O girassol tem essa parte amarela que também é usada para medicina. Mas o mais interessante é que quando escurece, o girassol vira um para o outro, porque a luz do outro faz com que ele permaneça de pé. Nós temos a luz de Cristo em nós. E se a gente continuar de pé, quem olha para nós não vai desistir de servir a Jesus. Amém? Eu tive o privilégio do Nordeste, e eu fui convidada para pregar lá esse ano nos 4 dias de carnaval,
teve um projeto, tem um projeto, a igreja lá de Alagoas, onde eles fazem 4 dias de encontro regional e as crianças passam o dia no emoção para valer, louvando a Deus. É culto, é adoração, é louvor e é mensagem. E o Senhor batizou com o Espírito Santo, salvou muitas almas. Foi uma coisa linda, linda, linda. E eu fiquei feliz porque eu voltei na minha casa. Eu quero nessa noite dizer para você, por isso que meus cartazes são grandes, minhas coisas são grandes, porque eu estava pregando para 800 mil crianças em cada horário. Então, era muita criança, muita gente. A Secretaria de Educação cedeu os ginásios das escolas para que as igrejas estivessem lá nesses dias adorando ao Senhor. Olha que coisa linda. E eu quero cantar com você antes de entrar na palavra, tá bom? Vamos lá? Que eu canto também toco, tá? Sabe por que eu aprendi a tocar? Porque os músicos, um dia de culto de crianças, não iam na igreja tocar. E aí eu ficava triste. Aí o único músico que tinha, ele era policial militar. Então ele fazia escala, ele não conseguia estar no culto sempre. Eu só tinha 15 anos. E aí eu falei para ele me ensinar a tocar, mas ele disse que não me ensinava sozinho, tinha que arrumar mais 4 alunos. Eu tive que arrumar mais 4 pessoas, mas as 4 só eu consegui ficar. Graças a Deus. Aí eu quero cantar um louvor para você que diz assim, ó. Mão na cabeça. Mão na cintura. E aí eu vou dizer o resto, tá bom? E você vai fazer o que eu falar, tá bom? E parabéns, pastor, por abrir o culto no domingo para uma mensagem tão especial e mostrar que as nossas crianças, elas não são o futuro, não, elas são o presente da igreja. Criança chega em casa, conta para os pais, conta para a família. Criança é um mensageiro de boas novas. Criança ganha família para Jesus. Amém? Então vamos lá. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Aí você faz, hey, hey. Isso, vai lá. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Tem gente que tem barriga e não consegue chegar lá. Aleluia! Aí você engana, aponta pro dedo do pé, tá bom? Vai, criançada, você pode chegar mais na pontinha da cadeira para você poder chegar aí onde a gente quer, tá bom? De novo. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Hey, hey! Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Hey, hey! Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Agora só criança faz isso, porque gente grande não consegue fazer, tá bom? É assim, ó. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar, batendo palma. Pula, pulei, gira, girei, grita, gritei, Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. Agora eu vou acelerar. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Hey, hey! Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula, gira, grita, Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. E esse rei que
está aqui, a gente vai dizer para ele agora, né? Podes falar, Senhor, que eu estou ouvindo. Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser teu amigo. Enquanto as pessoas não te escutam, nem querem saber de ti, estou aqui, querendo te ouvir. Eu quero te ouvir, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Contigo eu quero parecer, Jesus. Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro. Esse amigo primeiro que está aqui nessa noite conosco nos trouxe aqui para falar aos nossos corações. E eu quero convidar você para abrir no texto bíblico, né, que foi lido nessa noite, em Neemias, no capítulo 4. E o versículo 6, eu vou ler essa parte, depois a gente vai falar um pouquinho do que Deus tem colocado no nosso coração sobre esse texto de Neemias. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A gente já ouviu nessa noite que Neemias disse que estava fazendo uma grande obra. Então, eu vou lembrar, e aí eu vou pedir a ajuda das meninas também, porque eu vou andar. Quem trabalha com criança não consegue falar sem andar, né? É incrível. Então, eu vou pegar essa tia aqui e vou colocar a primeira letrinha. Obra. Então, letra O. Obra. E a primeira letra é a letra O. Fala assim, ó. Coitados dos pastores estão lá atrás, eles só vê o fundo. Eu vou mostrar para eles também. Aí, O de obra, mas O de ouvir. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra do Senhor. Ouça o que diz o Espírito Santo. Essa orelha é bem grande, né? Porque Deus também se inclina para ouvir a gente. Tem gente que não para ouvir Deus, mas que lindo que nessa noite todos vocês pararam para ouvir o Senhor. E Ele já ouviu a sua oração. Ele já ouviu a minha oração. Ele já ouviu o nosso louvor. Ele já ouviu a nossa adoração. Olha que coisa mais linda. Ele ouviu. E Ele com certeza está muito feliz. Porque o nosso Deus, Ele ama aqueles que o amam. Mas Deus também pode ouvir, mas pode quê? De olhar. De olho. E os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. E os olhos do Senhor estão olhando para a gente. E aí eu me lembro que Neemias, ele ouviu falar que os muros estavam derribados. Neemias também olhou a situação. Então, todo mundo quer que Deus ouça a gente, mas a gente precisa ouvir e olhar a dor do outro. Tem amiguinhos, tem colegas, tem a vovó, tem a titia. Às vezes a mamãe fala que está doente e a gente continua brincando e a gente não pensa. Peraí, minha mãe disse que não está bem. Eu acho que eu vou lá e vou orar por ela. Porque a Bíblia diz que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Se você já entregou sua vida para Jesus, você tem autoridade nas suas mãos. Sabia disso? Jesus disse:
Eis que vos dou poder e autoridade. Neemias ouviu e também olhou. Deus quer que você escute e olhe. Amém? Aleluia. Tem gente que anda ouvindo as coisas do inimigo. Por exemplo, a gente fala de ouvir, tem gente ouvindo que homem pode ser o que quiser e mulher pode ser o que quiser. E aí, Deus colocou no meu coração para trazer hoje para você, menina e menina, que você pode ouvir muitas coisas, mas você precisa acreditar no que a palavra do Senhor diz. Deus precisava de tijolos, o povo precisava de tijolos para construir os muros. E os tijolos não podiam ser simplesmente o que eles queriam ser. Eles tinham que ser tijolos. Deus deu para cada coisa o seu lugar certo. E como ser humano, Deus conta conosco para uma grande obra. E aí, menino e menina que está aqui, olha aqui para mim. Isso aqui é um DNA, é um código genético. Eu vou pedir para a tia segurar aqui, tia, porque eu quero mostrar a outra parte. Tia, você vai ficar aí de poste, tá? Vai orando aí, Espírito Santo. Que esse ó faça uma grande obra hoje. Porque Deus vai usando a gente, né? Um menino tem um código genético dado por Deus. Qual é o código genético dos meninos? Qual é? XY. Você sabia disso? Que você tem um código genético dado por Deus? A sua digital é única. Você é único. Não tem outro igual a você. Mesmo sendo trigêmeos, tudo com a mesma cara, mas o código é diferente. Cada um é um ser humano único, mas Deus fez homem, macho e fêmea. Ele fez, para o louvor da sua glória. E eu preciso falar disso, porque tem gente ouvindo por aí, dizendo, mãe, eu acho. Mãe, pai, eu acho. Eu estava olhando, eu estava ouvindo, e eu acho. Você não foi chamado para achar nada. Você foi chamado para aprender o que é certo. Amém? Deus está falando para gente grande, gente pequena. O mundo aí fora anda falando umas coisas. E aí, já pensou se as paredes resolvessem agora não ser mais paredes, ser árvore? Nós não teríamos mais lugar para se abrigar? Cada coisa foi feita no seu lugar. E qual é o código genético das meninas? XX. Olha, tá vendo? As meninas têm um código genético também. Isso é dado por Deus. Macho e fêmea. Deus criou. E aí, ele conta com você para essa grande obra. E para essa obra, Deus conta com você e ele está falando nessa que você precisa confessar com a sua boca. Olha que bocão. Porque tem gente que fala tudo o que acha. Mas Deus deu um manual de instrução. E esse manual de instrução se chama Bíblia. Então, aí, vamos lá. B de boca. Fala B de boca. E B de Bíblia. Você precisa falar o que a Bíblia diz. Amém? Olha aqui para mim. Você precisa falar o que a Bíblia diz. Que um tal de dizer, a minha amiga falou, mas o meu amigo disse que a mãe dele disse que o avô dele falou. E aí, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, você precisa falar o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é criação perfeita de Deus, amém? E ele encontra com você para essa obra. Já pensou, pastor Cleverson, só porque eu falo grosso, imagina. Eu era adolescente, me colocava para cantar com os meninos. Porque eu falo grosso. E eu consigo fazer um baixo. Né? E olha, eu dizia bem assim, eu sou mulher, eu nasci mulher, eu tenho todos os órgãos femininos e eu vou casar, na glória de Deus. Encontrei um cearense, estou 28 anos com ele, graças a Deus. Uma coisa linda. Jesus é maravilhoso. Aprendi que a voz não significa nada. Ai, irmã, porque eu falo fino, qual o problema? Deus criou até o coral com 4 vozes, e tem até quinteto com 5 vozes, para a gente poder
saber que o nosso organismo, Deus conta com obreiros, com obreiras, com trabalhadores, macho e fêmea. Amém? Ô, glória, eu precisava falar. Eu sou porta-voz de Deus e eu preciso falar. R. E aí, vamos lá. O de ouvir, vai lá. O de obra, repete. O de ouvir e O de olhar. Então, você tem uma obra para fazer, você precisa ouvir o que é certo e olhar o que é certo. Amém? Porque tem criança olhando coisa que não deve. E o Espírito Santo está falando nessa noite. Ajuda papai e mamãe, vovô e vovó, né, os tios e tias. Ajuda aí, porque criança não foi feita para ver coisa de gente grande. Criança foi feita para ver coisa de criança. Aproveita a sua fase, ela vai passar tão rápido. Algum tempo atrás eu tinha só 8 anos. Eu tinha só 5. Se eu falar que agora eu tenho 50, misericórdia, Jesus, não é fácil. E agora a gente tem um R. Aí eu falei que... E o B? B de boca e B de Bíblia. Ô, glória. Amém? Vem cá, preciosa, me ajuda aqui. E o R? O R fala de renúncia. E eu precisava falar essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como que a gente... Como que a gente pode fazer a obra de Deus sem renunciar? Meninos, crianças, renunciar... Ai, que delícia, eu gosto dessa parte. É a gente pensar... Nele? O que é isso aqui? Ai, é um cérebro. Quando a gente pensa, quando a gente fala renunciar, do pensar, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Tia, me ajuda aqui, segura o cérebro para mim. Segura o cérebro para mim. Porque como é que eu renuncio? E o cérebro do adulto, olha o que tem no cérebro. O que está aqui escrito? Que figura é essa? Ah, é para ligar, é o WhatsApp. Que bom. Vamos lá. Tem mais coisa nesse cérebro. Meu Deus do céu, vamos ver o que tem mais nesse cérebro. O cérebro está recheado, pastor. Olha. O que é que tem nesse cérebro? Olha lá, você mandar até risada. Glória a Jesus. Tem gente que está se estragando de tanto Instagram. Ó, o que tem aqui nesse cérebro? Eita, mas sabem tudo, rapaz. Olha, se eu colocar os livros da Bíblia e souberem como sabe isso, tá bom, tá bom. Vamos ver. Eu perguntar assim, qual é o Pentateuco? Misericórdia. Aí eu vou falar, escola dominical, irmão. Vem aqui. Meu Jesus. É tudo que tem no cérebro, irmão. Olha, tá tudo no cérebro. Meu Deus. Renúncia, só a graça. Vamos lá. Deixa eu ver mais. Meu Deus do céu, não acaba mais não esse negócio de cérebro. O que tem nesse cérebro? Ai, meu Senhor, ajuda a renunciar algumas coisas, né? E o que mais tem nesse cérebro? Irmão, rapaz, se tu der glória a Deus, como tu falou nesse negócio, tu vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. Rapaz, se der glória, como falou, você viu, pastor? Eita! Aleluia! Ô, Espírito Santo! Mas dentro desse cérebro tem um negócio aqui que a gente até falou hoje, a irmã leu hoje aqui. Tem mão, mas tem uma mão, tem em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Essa mão está cheia de um negócio aqui. Rapaz, deixa eu mostrar. Olha, porque eu vi que teve a hora da oferta e a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Renunciar abala muitas vezes.
renunciar ao chiclete, né? Renunciar algumas. Olha, tem até jovem dando risada ali atrás. Fala, Jeová, para grande e pequeno. Porque tem gente que esquece a oferta, mas o chiclete, irmão. E o Espírito Santo está falando hoje. Renunciar para fazer uma obra. E hoje a gente está numa obra de adoração. Sabia? Esse é um culto de adoração. Amém? Então a gente está fazendo uma obra hoje. Amém? Ô, glória! E aí eu preciso renunciar à minha vaidade, e esse menino e essa menina precisa renunciar ao chiclete, e tem gente grandão ali precisando que o Espírito Santo está falando hoje. A oferta semana que vem vai ser melhor, hein, pastor? Em nome de Jesus, ô glória! E aí a gente trabalha com as crianças algo. Tem criança que ganha da família um dinheirinho assim, ó. Uia? É, cinquentão. E aí, eu falo sempre para as crianças que a gente não dá dízimo porque a gente trabalha. A gente dá dízimo porque a gente é grato ao Senhor. Então, você não tinha 50, mas chegou 50 na sua mão. Por que você não tira 5? Aí tem gente, pastor, que fala assim, ai, porque eu tenho vergonha, irmão, porque é tão pouquinho. Mas hoje a gente ouviu a irmã falar da oferta da viúva. E o dízimo é do Senhor. Então, tire o que é do Senhor. Tem criança lá na sede da escola dominical da minha sala, que ela recebe dinheiro da família, e às vezes do vovô, da vovó, do papai e da mamãe, e ela traz um envelopinho de dízimo. Sabia? Elas já estão dizimando já na infância. E nós louvamos a Deus por isso. O que mais que tem dentro desse cérebro, que a irmã coitada já está cansada? Dentro desse cérebro tem algo que eu quero lembrar para você. Tem uma pomba para lembrar que o Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo apareceu quando Jesus foi batizado e apareceu em forma de pomba, simbolizando paz. Deus quer que você leve paz para sua casa, menino e menina. Porque tem criança que faz birra em casa por causa do videogame, por causa do celular, por causa das mídias sociais. E o Espírito Santo está falando aqui hoje. Você precisa dizer, Espírito Santo, me controla. Hoje de manhã, as crianças ganharam uma sacolinha no encerramento da escola dominical. E um dos meninos falou assim, tia, posso abrir? Falei, pede para o Espírito Santo controlar. Mas, tia, eu estou ansioso. O Espírito Santo controla a ansiedade. Ele controla. Respira. E aí tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças, que é assim, se preciso me acalmar, eu respiro. Se preciso me acalmar, eu respiro. Me acalma. Conta de 1 até 10. Acalma. E Deus acalma. E Deus controla. Amém? O que tem mais dentro desse cérebro? Ai, tem que ter uma coisa boa aqui dentro, né, pastor? O que tem aqui dentro desse cérebro? Uma Bíblia. Essa Bíblia, a palavra de Deus, cada vez que eu abro ela, Deus se revela para mim de uma forma linda. Cada vez que eu abro a Bíblia, Deus vai se revelar para mim de uma forma linda. Deus está falando hoje aqui. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e venha na escola dominical para você aprender mais de Jesus. Amém? Vence a preguiça. Vence o cobertor. Vence o colchão quentinho. Em nome de Jesus. Renuncie o colchão quentinho. E fala, se eu fosse trabalhar, eu não faltaria, porque eu não ia perder o meu emprego. Mas para a casa de Deus, eu sempre tiro uma folguinha. E Deus está falando hoje. É tempo de renunciar. Amém? Renunciar para aprender e crescer na casa de Deus. E esse cérebro está aqui hoje para lembrar você. A renúncia, ela traz paz na alma. Amém? Eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, para você
fazer um compromisso com o Senhor. Ei, menina, ei, menino, quem faz um compromisso com Deus, aceita. Tem gente que não aceita. Não aceita regras, não aceita normas, tudo fica bravo, tudo fala, não sei para que isso, não sei para que aquilo, mas um dos discípulos de Jesus, todos os discípulos de Jesus, quando Jesus disse, venha, e eu vou fazer você pescador de pessoas, os discípulos deixaram a rede, deixaram o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Nós estamos hoje aqui, nós deixamos tudo na nossa casa para vir adorar o Senhor Todo-Poderoso, para vir amar o Senhor e dizer para Ele, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama. Então, eu tenho um O. O A de aceitar, fala A de aceitar. R de renúncia. B de boca e de Bíblia. E O de quê? Obra e ouvir e olhar. Oh, glória. E então, quando você lembra disso, continua aí vocês, tá bom? Tem uma outra obra para vocês. Quando você lembra disso, você entende que agora você tem uma obrigação. E está na hora. E eu trouxe um relógio. Ei, menino, eu trouxe um relógio para lembrar para você. Jesus está próximo a voltar. Neemias sabia que estava na hora dele se posicionar, de aceitar a vontade de Deus. Neemias saiu do lugar onde ele estava e foi falar para as pessoas e disse, vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. E hoje, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você, tem muita gente que precisa dizer, eu não quero mais a escuridão na minha vida. A Bíblia diz que todas as pessoas erraram, até as crianças pecaram, estão distantes da glória de Deus, sabe? Mas Neemias não deixou com que o erro dos outros, a falha dos outros, fizesse com que ele parasse de trabalhar, de construir, de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Você precisa, menina, dizer, eu sei que eu tenho errado. Você precisa dizer, menino, eu também sei que sou errado. Eu sou pecador. Eu tenho feito muitas coisas que têm deixado Deus triste. E o meu coração, às vezes, fica muito feio. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, grande e pequeno, para reconhecer. Sem Jesus, você não é nada. Mas se você, nessa noite, disser, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Dai-me coragem e forças para eu poder falar para todo mundo e contar para as pessoas que o Senhor preparou um lugar lindo para mim, um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, um lugar de delícia, um céu, e Ele promete vida eterna para quem o ama. Você quer ter vida eterna, mas você precisa seguir e aceitar a vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus, menino. E não fazer birra essa semana que eu não vou dizer. Videogame nesse jogo, não. Você vai dobrar o joelho e falar, Jesus, você não vai me chorar como mãe. Você vai dobrar o joelho e falar, Jesus, ajuda o meu cérebro a fazer coisa boa. Tem gente grande precisando falar com Jesus sobre isso. Ajuda o meu cérebro a fazer coisa boa. Ajuda o meu cérebro a aprender coisa boa. E quem aprende coisa boa, lembra que o próprio Jesus, a Bíblia diz, ele nos amou de tal maneira que se deu na cruz por nós. E por amor, ele morreu, mas não ficou morto. Por amor, ele ressuscitou. E ele te promete um lugar lindo para você viver.
por amor, ele faz isso por você. A Bíblia diz que o túmulo agora já não está mais fechado, o túmulo está vazio, o túmulo está aberto, porque Jesus venceu a morte. E eu acho lindo porque o próprio Neemias também venceu as dificuldades. Neemias não se deixou abater pelas perseguições. Neemias não desistiu de fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E eu tenho algo aqui para mostrar para você. Jesus levou uma coroa de espinho na cabeça. Você não tem levado nada na cabeça. Mas o inimigo tem atacado a sua mente. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite: é hora de você aceitar a vontade de Deus, para que a obra dele seja feita na sua vida. Amém? E quando a gente aceita, que coisa mais linda, eu acho tão lindo lembrar que quando a gente aceita a vontade de Deus, todos os dias, a gente tem uma página nova. Deus nos coloca nos braços. Ele nos guia por caminhos retos. Ei, menina, Deus quer colocar você nos braços e te guiar. Deus quer guiar você. Deus quer te conduzir. Quando o papai e a mamãe dizem não, é Deus usando o papai e a mamãe para cuidar de você, para te ajudar no caminho do bem. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você, fazer uma obra é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Neemias, ele foi respeitoso com as normas e regras. Neemias respeitou as famílias que estavam naquela obra. E Deus, essa noite, está dizendo: quem está na obra, na casa de Deus, aprende e cresce como uma planta. Aleluia. Ele quer que você acredite nessa noite. E quem acredita, Deus faz. Quem acredita, Deus faz. Você acredita? Tudo é possível ao que crê. Eu quero te convidar nessa noite, você que chegou aqui na igreja, você que está nos assistindo pela internet, eu quero te convidar a acreditar que Deus tem uma página nova para você, que Deus tem cada dia algo novo para a sua vida. E assim como ele fez na vida de Neemias, ajudando ele e as famílias a construírem aquela muralha de proteção para todo o povo, nessa noite, pode sentar no seu lugar. Jesus está aqui, ó. Vendo essa figura? Essa figura é para lembrar você. Ele morreu numa cruz, ele sofreu numa cruz. Você não está carregando uma madeira pesada na cabeça, amor, para vir para a igreja. Você não está carregando nada, você não está levando chicote nas costas. Então você precisa vir para a casa de Deus com alegria. Eu acredito que o pastor Cleverson vai contar que a escola dominical vai estar o mesmo número que o culto à noite. Porque a gente vai começar a entender que adorar a Deus é um esforço que a gente faz. Então a gente faz pela manhã, e a gente faz pela noite, e a gente cresce na sua graça e no seu conhecimento. Jesus não desistiu da obra salvadora. Jesus não desistiu. E aí, essa noite, ele está dizendo: como que as pessoas vão chegar no céu se elas precisam da sua voz? Da sua boca falando. Vamos para a igreja, lá a gente aprende sobre Jesus. Vamos para a casa de Deus, lá a gente vai aprender da palavra de Deus. E a gente vai crescer no conhecimento de Deus. Vamos para a casa de Deus, que esse mundo só machuca os corações. E a gente vê umas coisas e umas músicas que só fala de coração machucado. Mas aqui é o lugar onde Jesus sara corações. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a sair por aí, contando as boas notícias. E quem conta as boas notícias, ó, faz igual Neemias. Alguém chegou e disse para ele assim: vai, desce que a gente quer conversar com você. Queriam atrapalhar Neemias.
Neemias disse, eu não, estou fazendo uma grande obra. Por isso que eu aprendi desde pequena, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o meu dia de adorar a Deus na escola dominical. Domingo é o meu dia de estar no culto à noite. E há alguns anos atrás, a gente tinha que fazer 3 horários. Agora é só 2. E aí, Jesus te convida, hein, menina? Jesus te convida a sair por aí e contar para todo mundo que Jesus é bom. E convidar os seus vizinhos para virem à casa de Deus. Construir uma história de transformação. Construir uma história de salvação. Eu quero te convidar nessa noite, que eu trouxe isso aqui, que é o seguinte. Eu falei que para a gente orar, a gente precisa fazer um esforço, né? Porque eu vi que quando a gente ora aqui na igreja, tem gente que pensa que orar é ir ao banheiro. Aí, na hora da oração, sai para o banheiro. Aí tem gente que pensa que para orar é a hora de falar com um amigo. Não, oração é falar com Deus. E aí você fala assim, tia, por que você está falando isso? Porque eu vejo no livro de Neemias o quanto ele falava com Deus sobre os inimigos. E tem algo que a gente precisa fazer. A gente precisa insistir. Porque quando a gente insiste, parece que não vai dar certo. A gente está falando, Deus, por favor, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero falar com você. Deus, eu quero a tua glória em mim. Deus, eu quero que eu tire de mim o que não te agrada. Deus, por favor, faça algo em mim. E aí a gente fala dele, e aí começa algo acontecendo dentro da gente, e por fora, e a pessoa olha e fala, nossa, ela está diferente, ela está dando glória a Deus, ela está dando aleluia, ela está fazendo um barulho diferente. Nossa, esse menino não é mais como era antes. O que está acontecendo com ele? Porque ele fez algo especial. Deus te deu uma ferramenta, uma bomba chamada oração. Ela destrói as forças das trevas, ela destrói as forças do mal, e ela te dá força para continuar resistindo o inimigo. Tem gente que não resiste o inimigo, e é por isso que o inimigo está dominando a sua vida. Tem criança que acha que só vai orar quando crescer, mas você tem boca para falar. E quando você gosta de uma coisa, você fala, por favor, mamãe, por favor, mamãe. A gente precisa fazer assim com Deus. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Por favor, Senhor. Eu sei que o Senhor está escrevendo a minha história. Por favor, Senhor, não me deixe sair daqui do jeito que eu entrei. Faça uma obra em mim, Senhor. Eu sou criança, mas eu sou inteligente. Eu sou criança, mas eu tenho raciocínio. Eu sou criança, mas eu faço escolhas. E nessa noite, Deus está falando e dizendo, você quer fazer parte da minha história? Deus está escrevendo a sua história. Deus está desenhando a sua história junto com você. E Ele te convida hoje para você fazer parte do livro da vida. Ele quer que quando você ouvir ele dizer, servo bom e fiel, obreiro bom e fiel, olha, você está aqui no livro da vida, pode entrar na minha glória. Só pode participar daquela muralha e ficar protegido quem aceitou estar com Neemias até o fim. E Deus te convida hoje a ficar nessa obra até o fim. Essa obra de adoração ao Senhor, essa obra de louvor a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a aceitar esse amor. E para aceitar esse amor, você precisa dar um passo. Papai e mamãe, vou dar uma dica para vocês. Teve uma época da minha vida que a minha mãe e o meu pai me ajudaram num processo. Eu acho tão lindo, porque minha mãe falava sempre assim, quanto tempo você ficou na TV
você vai dar o dízimo agora de oração. E aí ela fazia a contagem. Quanto tempo você ficou brincando? Você vai dar o dízimo para o Senhor hoje no culto. E nós aprendemos a adorar a Deus. E nós aprendemos a glorificar ao Senhor. Nem sempre era legal. Olha, posso contar uma coisa séria? Preciso ser sincero com Deus. Nós vamos orar agora. Você precisa aceitar o amor do Senhor e você precisa fazer uma entrega de verdade. É ser sincero. É dizer para Deus mesmo, fecha os olhos e fala com Ele. Olha, Senhor, eu não estou afim de orar, não. Mas eu preciso sentir a tua presença. Eu não quero sair do jeito que eu entrei aqui. Eu preciso sentir a tua glória. Eu quero sentir o teu abraço. Eu quero sentir a tua mão me guiando. E o Espírito Santo, ele age. Então, do pastor, nessa noite, eu quero convidar você. Eu vou cantar esse louvor. E enquanto eu canto esse louvor, eu quero cantar um louvor com você, que diz assim: tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Se os músicos quiserem me ajudar, eu agradeço, tá bom? Eu sei que vocês estão aí descansando, mas podem me ajudar. Tenho uma tarefa para cumprir. Já determinei no meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Eu quero nessa noite convidar a você para vir e entregar a sua vida ao Senhor e fazer um novo compromisso com Deus. Deus está aqui e Ele faz coisas lindas no nosso coração e na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Neemias, daquele povo que precisava da graça de Deus, da sabedoria de Deus para construir as muralhas. Nessa noite Deus te deu umas ferramentas, tá bom? Leve essas ferramentas para casa e diga: Espírito Santo. Ei, menino, ei, menina, olha para mim. Diga assim: Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso. Jesus foi para o céu e ele disse: eu vou mandar o Consolador. E o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está aqui nessa noite para convencer você, tanto grande quanto pequeno. Papai e mamãe, lembre dessa mensagem. Que você aceite o amor do Senhor e entregue a sua vida para a obra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.